Em um local escondido e protegido por crucifixos e símbolos sagrados, um garoto curioso encontra um antigo livro selado, destinado a manter um mal aprisionado. Contra todos os avisos, ele o abre, sem imaginar as consequências. Ao virar suas páginas amaldiçoadas, ele liberta um demônio que estava preso há séculos, transformando seu lar em um pesadelo vivo. Agora, o mal está solto, e não há como detê-lo. Feita essa introdução, hoje lhes resumo: a morte do demônio, a ascensão. Aviso importante. Se você chegou até aqui, já atravessou a linha para o desconhecido. Então, garanta sua sobrevivência deixando o like e inscrevendo-se para manter o canal respirando. E comente qual filme você quer ver a história, antes que a escuridão venha te encontrar. Tudo começa com Teresa sentada à beira de um lago, tentando ler seu livro, até que quase perde o pescoço para um drone controlado pelo insensível namorado de sua prima, Caleb. Quando ele aparece, Teresa pergunta sobre a condição de sua prima, mas ele responde de maneira insensível, afirmando que a sedou para que ela parasse de incomodá-lo. Frustrada com a resposta, Teresa vai até a cabana para verificar o estado de Jéssica, que estava inconsciente devido à medicação e não respondia a nenhuma pergunta. Teresa decide ficar ao lado dela, mas de repente, Jéssica se levanta e começa a falar com uma voz aterrorizante, repetindo exatamente as palavras do livro de Teresa, mesmo estando de costas. Teresa, por sua vez, percebe que algo está terrivelmente errado com Jéssica, que de repente para de falar e vomita uma substância verde. Quando sua prima tenta ajudá-la, é atacada e gravemente ferida. Milagrosamente, sua prima sobrevive e corre em direção ao lago para pedir ajuda a Caleb, que assiste impotente enquanto Jéssica pega o drone e o usa para se ferir gravemente antes de cair no lago. Nesse momento, Caleb recobra a consciência e tenta salvar sua namorada, mas é fatalmente ferido e decapitado pela entidade, que assume o controle total de Jéssica e emerge das águas. Após esses eventos, somos levados a um dia antes dessa tragédia e conhecemos Beth, uma guitarrista de uma banda que estava profundamente preocupada com a possibilidade de estar grávida. Então, ela fez um teste de gravidez que deu positivo, levando-a a tomar a decisão de abandonar sua vida de estrela do rock e visitar a casa de sua irmã mais velha. Falando de sua irmã, Ellie estava passando por um momento tumultuado com seus 3 filhos peculiares. Bridget era a garota gótica que preferia se vestir de preto. Cassie, a filha mais nova, tinha um estranho interesse em cortar as cabeças das bonecas. E Danny, o jovem músico que sonhava em se tornar DJ. De repente, Ellie ouviu alguém tocando a campainha e foi atender, resultando em um susto seguido de um soco no rosto de sua irmã. Após essa calorosa recepção, Ellie compartilhou a notícia de que teria que se mudar em um mês devido à demolição do prédio onde morava, pois a estrutura estava gravemente comprometida e poucos moradores ainda permaneciam no local. Depois, todos se reuniram para receber presentes da tia Beth. Ela perguntou a Cassie por que a garota estava carregando um bastão feito com a cabeça de uma boneca, e ela respondeu com uma história sobre o prédio ter sido construído em cima de um antigo banco e, supostamente, ter o fantasma de um caixa vagando pelos corredores. Ignorando esse conto estranho, Beth mencionou que trouxe uma caneca especial para o pai das crianças. Nesse momento, Ellie pediu para seus filhos saírem e comprar pizza, revelando para sua irmã que havia se separado do marido, e ele já não fazia mais parte de suas vidas. Beth, por sua vez, queria saber por que Ellie não lhe contou antes, e Ellie lhe explicou que havia ligado 2 vezes 2 meses atrás, mas não obteve resposta. Beth percebeu que havia falhado com a irmã e foi ao banheiro ouvir as mensagens de voz de Ellie. Sua irmã perguntou o motivo de sua visita e Beth respondeu que havia cometido um erro e precisava de ajuda para consertá-lo. Enquanto isso, os jovens retornaram ao prédio, mas antes de chegarem ao apartamento, um terremoto começou, causando uma grande rachadura no chão, e Danny decidiu explorar o buraco. No entanto, como Bridget havia avisado, não era uma boa ideia entrar naquele buraco. Mas Danny percebeu que a rachadura levava ao que parecia ser o antigo cofre do banco e começou a investigar as caixas ali.
Ele encontrou itens extremamente antigos, datados de 1923, incluindo uma foto de padres segurando um livro e alguns discos de vinil que o garoto planejava ouvir mais tarde. Enquanto vasculhava as caixas, Danny começou a ouvir sons estranhos ao seu redor e... Nesse instante, ele percebeu vários rosários e crucifixos pendurados sobre o que parecia ser um túmulo, com uma rachadura em sua base. Dentro dessa fenda, encontrou um pacote misterioso. Movido pela curiosidade, Danny o abriu, e de seu interior saiu uma enxurrada de insetos, revelando um livro enigmático. Enquanto isso, nos andares superiores, Ellie estava angustiada com o desaparecimento de seus filhos, que não atendiam aos telefones e estavam desaparecidos desde o terremoto. Ellie deixou o apartamento e foi abordada por Gabriel, que ofereceu ajuda para encontrar as crianças. Enquanto conversavam, Fonda apareceu procurando seu gato, que se escondeu após o terremoto. Nesse momento, as crianças saíram do elevador, aliviando Ellie ao vê-las seguras. De volta ao apartamento, Danny mostrou a Bridget o livro antigo, achando que poderia ser valioso. Bridget, porém, não gostou. Ao tentar abrir o livro, Danny cortou o dedo na capa, que parecia ter dentes, fazendo-o se abrir misteriosamente. Ele viu ilustrações de demônios, e, assustada, Bridget mandou-o devolver o livro. Mas mesmo prometendo devolvê-lo no dia seguinte, Danny continuou explorando. Ele colocou um disco de vinil que, ao ser tocado ao contrário, revelou uma mensagem sinistra de um clérigo, que encontrou o Naturom de Monto, um livro feito de pele humana e sangue, e queria decifrá-lo, mas a igreja queria destruí-lo. Curioso, Danny ouviu o próximo disco, onde o clérigo, com um padre, recitou uma invocação para trazer um espírito ao mundo. Mesmo tentando parar, Danny foi impedido por uma força sobrenatural, enquanto sua mãe era atacada por um espírito no elevador. O prédio mergulha em escuridão quando a energia falha. E no meio do caos, Ellie é subitamente tomada por uma força invisível e aterradora. Ela retorna ao apartamento como se estivesse em transe, com uma presença ameaçadoramente silenciosa e perturbadora. Com um olhar vazio e distante, ela enfrenta sua família e, em um momento de aparente lucidez, implora desesperadamente para que Beth proteja seus filhos antes de supostamente morrer. A tensão no ar é sufocante, enquanto os vizinhos, ainda chocados, ajudam a carregar o corpo de Ellie para o quarto. No entanto, qualquer esperança de ajuda logo se desintegra quando descobrem que a escada principal desabou. O elevador está irreparavelmente danificado e a escada de incêndio é inacessível. O silêncio é quebrado quando Ellie, reanimada e monstruosa, irrompe violentamente do banheiro, atacando a todos em seu caminho. Beth e Bridget são brutalmente feridas. E em um último esforço desesperado, Beth e as crianças conseguem trancar Ellie fora do apartamento, mas não antes de assistir horrorizada enquanto ela massacra os vizinhos um por um. Enquanto isso, o pavor cresce quando Danny, com o rosto marcado pela culpa, confessa a Beth que foi ele quem trouxe um livro maldito, o Naturom de Monto. Aproveitando o momento de distração, Ellie engana a pequena Cassie e a convence a destrancar a porta, liberando o mal mais uma vez. No meio da confusão, Bridget, cujo ferimento se tornou um ponto de entrada para a possessão, ataca ferozmente sua família. Em um combate desesperado, Cassie e Danny, unidos pelo medo e desespero, a empalam brutalmente com um cabo de vassoura, perfurando sua cabeça. Desesperada por respostas, Beth recorre ao terceiro disco, buscando uma maneira de exorcizar as entidades. O que ela descobre a faz gelar. O padre falhou em sua missão, e todos que o seguiram foram tomados pelas forças malignas. A única solução é a completa destruição dos corpos possuídos. Antes que possa agir, Bridget se levanta, agora uma criatura horrenda, e esfaqueia Danny mortalmente. Com suas últimas forças, Danny incendeia Bridget, enquanto Ellie, mais implacável do que nunca, encontra uma brecha e entra novamente no apartamento. Ela ataca Beth e percebe que a mulher está grávida, e num ato de perversão cruel, fala: "Agora tenho 2 almas para devorar."
mas Beth, em um surto de força materna, e Cassie, unidas pelo instinto de sobrevivência, conseguem ferir Ellie gravemente com uma tesoura. Beth e Cassie tentam escapar pelo corredor, mas a porta está trancada. Então a mulher pega a espingarda de Fonda e atira no cadeado. Mas Ellie e os outros possuídos, incluindo Danny e Bridget, se fundem em uma única criatura horrível que ameaça matar todos antes do amanhecer. Beth corre com Cassie para o elevador, mas ele enche de sangue e a criatura tenta alcançá-las. O elevador cai no estacionamento, mas as duas escapam e correm para o carro. No entanto, o pneu fica preso. O demônio se aproxima e agarra Cassie. Beth, por sua vez, tenta salvá-la e enfrenta a criatura, usando uma motosserra para derrotá-la em um triturador, destruindo-a por completo. Consequentemente, Beth consola Cassie por perder toda a sua família e as duas partem. Algum tempo depois, vemos Jessica ao telefone, planejando um fim de semana no lago com sua prima Teresa. Quando ela entra no carro, percebe o estacionamento coberto de sangue e, em seguida, é possuída pelo demônio. E o que acontece logo depois, já sabemos. Chegamos ao fim do vídeo de hoje. Se você curtiu, compartilhe com aqueles que ousem assistir. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Ou talvez você seja a próxima vítima. Nos vemos na próxima história. Se tiver coragem.